Oi! Olá, meus amores! Como estamos? E aí, gente? Quase no final das aulas. Poxa vida, pessoal, que tristeza, não é? O coraçãozinho Mas já vai ficando apertado. o lado bom é que a gente está acompanhando vocês aí pertinho da nossa prova do Enem, não é? É verdade. Então Coisa vocês já boa. vão estar assim, ó, afiadíssimos para a nossa avaliação do Enem. É verdade. E só dando um spoiler da nossa última aula, no final, na nossa última aula, nós vamos dar várias dicas de como é a prova do Enem Isso de mesmo. espanhol, tá bom? Então, galerinha, nem vamos mais ficar conversando tanto, porque a gente fala demais, daqui a pouco acaba o tempo e a gente falou demais. Então, simbora para as habilidades de hoje. Perceber tanto o dinamismo linguístico que sofre e influencia dos processos socioculturais e os influencia em línguas e culturas distintas. Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações a outras culturas e grupos sociais. En la clase de hoy vamos falar de las leyendas, as lendas. Quem aí gosta de histórias de terror? Histórias macabras, histórias que dão medo? Que são as lendas urbanas. Vamos também analisar as questões do Enem de 2012. O livro que vamos ver hoje, a sua sinopsezinha, é Los Detetives Salvajes. E o país que vamos ver algumas curiosidades é Honduras. Isso mesmo. Então, vocês vamos adiar. Hoje a gente está cheio de texto, né? Texto e texto. Mas vamos lá. Então vamos lá, meu povo. O que são as lendas urbanas? Mais um gênero textual que é comum do Enem, das provas do Enem, ou ainda das provas de vestibular que vocês venham fazer. As lendas urbanas, elas são conhecidas como gêneros que envolvem o folclore. Por que textos folclóricos? Porque são narrativas curtas, simples e elas são transmitidas ali de forma oral. É através da oralidade que nós conhecemos as lendas urbanas. As lendas urbanas, diferente de outras lendas, elas têm ali um caráter de mistério. Ele é um tanto quanto amedrontador. E olha aí, e é um tema que fascina principalmente aqueles que gostam de assustar os colegas com uma boa história de terror, não é? Quem nunca aí de vocês ouviu falar na loira do banheiro? Aqui na capital, né, Tainá? Muitas vezes foi falado nas nossas escolas. E eu creio que aí no interior não é diferente, não é? A loira do banheiro, ou a loira que fica... A noiva de branco, né? Que fica no meio das estradas escuras. Isso mesmo. Ai, que susto, gente. Eu imagino, não é? Então, vocês já sabem, quando vocês ouvirem falar de lendas urbanas, quando vocês verem um texto, como a Tainá vai já falar para vocês da Llorona, diga-se de passagem, é a lenda que ela mais gosta, ela vai falar aí com muitos detalhes, vocês vão lembrar o seguinte, é um texto folclórico. Por que ele é folclórico? Porque ele é passado oralmente, é tradicionalmente, de família para família. É igual as lendas que a gente conhece aqui da região norte, do Boto, da Iara, que vai passando, e cada lugar que você chega conta-se de uma forma diferente. Então as lendas urbanas não são diferentes. Cada lugar que você vai chegar, você vai encontrar uma nova história. Fala da Llorona para eles, Tainá. Então, galerinha, quantos de vocês já assistiram o filme A Llorona? Eu não, porque eu tenho medo. Eu confesso para vocês que eu cheguei na metade do filme e não tive mais coragem de assistir. Ele realmente é de dar medo, muito mais do que aquele outro filme lá do palhaço, o It, a Coisa. Muito mais medo do que ele. Mas a lenda, assim, resumidamente, é assim. A mulher, ela tinha 2 filhos e apaixonada pelo seu esposo, mas por algum motivo o esposo a deixou. Ela ficou tão deprimida, e sempre ela ia à beira do lago passear com a sua família, com seus filhos, seu esposo, fazer esse passeio na beira do lago.
E aí, depois disso, ela muito deprimida, foi com os seus filhos e em um momento que eles estavam ali brincando, ela surtou e matou os filhos afogados. Depois que ela viu o que ela tinha feito e ela se arrependeu, mas não tinha como voltar atrás, ela tirou a própria vida. A partir de então, ela passou a assombrar as ruas mexicanas. Então ela começou a... Você ouve, né, choro de uma mãe, ela fica gritando, ai de mim, pobres dos meus filhinhos, e começa a chorar, 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 e a pessoa ouve, começa a seguir a voz, seguir a voz, seguir a voz, e vai até a beira do lago onde ela matou os filhos. Se a gente for pensar, é uma Yara ao contrário, né? Bem ao contrário. E na da verdade, nossa lenda. quando ele chega na beira lá do lago, pronto, acabou. Só que de alguns contam que ela mata as pessoas, outros contam que não. E no filme, pelo início que eu vi, ela mata muita gente. Meu Jesus. Que horror, dá não é? muito medo. Eu não tive coragem de terminar de assistir. Mas se você assistiu, conta pra mim como é que foi a sua experiência. Certinho. Se você teve medo, se não teve. Então vamos voltar lá para as lendas urbanas? Então se liga aqui. Fala aí. O termo lenda urbana, ele aparece impresso pelo menos desde 1968. Então faz muito tempo que vem se falando em lendas urbanas. Esse John Harold Bourvand era um professor de inglês da Universidade de Utah, que ele introduziu esse termo ao público em geral em uma série de livros que ele publicou em 1981. Ele usou a sua coletânea de lendas, que se intitula de Tewashin, e eu não vou saber pronunciar tudo, mas vamos lá, American Urban Legends, e o resto também não consigo não. Professora de inglês que vai salvar vocês, porque eu não consigo. Para enfatizar 2 pontos. Primeiro, que as lendas e folclores não acontecem exclusivamente nas chamadas sociedades primitivas ou tradicionais. E segundo, que pode-se aprender bastante sobre as culturas modernas e urbanas ao estudar tais lendas. Porque normalmente as lendas urbanas, elas vêm trazendo o quê? Vêm trazendo muita história da cultura daquele país, daquela cidade, daquele ambiente em que ela é trabalhada. Isso mesmo. Desde então, ele publicou uma série de livros iguais, parecidos, e ele é o primeiro a usar o termo vetor, inspirado no conceito de vetores biológicos, para descrever o indivíduo que ajuda a propagar uma lenda urbana. Olha. Porque a lenda urbana ela só acontece se eu te contar e você repassar a história. Porque essa é a ideia, já que é folclore, vai ser repassado oralmente, né? À medida que você vai falando, ela vai sendo repassada, né? E quanto mais você propaga, mais famosa a lenda fica. Isso mesmo. Vamos ver quais são as características de uma lenda urbana. Prestem atenção. Quando a gente olha aí, as duas querem falar, mas pode falar. Ela tem uma forma narrativa, geralmente ela é uma pequena história, mas ela é bem estruturada, bem organizadinha, e quando se fala de estrutura, não esqueçam que nós estamos falando de começo, meio e fim, ou na verdade introdução, desenvolvimento e conclusão. E elas procuram ser autênticas, por quê? Porque por meio das testemunhas, elas tentam ali comprovar a sua suposta existência, já que ela é falada. É uma lenda que ela é falada, ela é escrita porque alguém contou, e ela foi falando, sendo passada de pessoa para pessoa. Sempre tem alguém que disse, não, o primo do amigo do meu tio. Isso mesmo. Aconteceu com ele. Então é verdade. As pessoas que contam as lendas, geralmente elas ouviram de uma outra pessoa, olha aí como a Tainá disse, não é? O primo do meu primo que disse. E quando repassam a história, elas costumam reafirmar, até mesmo como se tivesse vivido. E essa é uma das características da lenda urbana, porque são situações do nosso cotidiano, são situações do nosso dia a dia e acaba tendo essa característica de vivacidade. Todo o âmbito
dos países latinos, dos países hispanohablantes, nós temos várias lendas urbanas em cada país. Então nós trouxemos para vocês o nome de algumas delas, que aí se você tiver a curiosidade, você pode pesquisar mais e contar também a história pra gente, ou mesmo se dedicar mais e buscar mais sobre as histórias, principalmente quem gosta de lenda urbana. Na Argentina, nós temos El Pombero, Cachote y el Otoño, La Flor de Lirolai. Na Bolívia, Incahuacana, Quando el Tigre y el Ratón Intercambiaron sus Voces. No Chile, El Alicanto, La Pincoya, Tren Tren y Caicai. Na Colômbia, La Madremonte, El Sombrerón, La Mentira Más Grande, La Creación. Costa Rica, La Tuya Vieja. Cuba, La Madre del Agua, El Guije. E México, La Leyenda del Murciélago, eu não consigo também falar esse outro nome, e El Maíz, e El Tío Abel. E também no México, a Llorona. Certinho? Com certeza. Tranquilos? Gostaram de saber um pouquinho mais de lenda? Então, fiquem atentos aos textos, fiquem atentos às características que vocês, a partir de agora, já estão especialistas em gênero textual. E aí agora nós vamos falar de Enem. E quando você pensar lá na prova do Enem, o que você tem que lembrar? Primeiro que a prova do Enem, ela vem em língua espanhola, o texto, mas que você não é tradutor, então você não vai precisar traduzir nada, não é? Mostra o texto aí para eles, Tainá. Você não vai precisar fazer a tradução, mas você vai precisar contextualizar. E aí você vai utilizar justamente esses momentos, as nossas aulas, o contexto que nós temos colocado para vocês, para que vocês possam pôr em prática aí, na hora da aula. O Enem, ele parece um bicho de 7 cabeças, mas não é não, ele só tem uma mesmo. E é fácil, é rápido. Se eu lembrar disso, em espanhol, eu não posso traduzir, mas eu tenho que contextualizar. Quais são as outras situações que eu preciso estar atento na hora de responder a prova? Primeiro, tenta observar a bibliografia do texto. Quando você observar a bibliografia, quase que automaticamente você já identifica qual é o teu tipo de texto. Se é uma narração, se é um texto poético, se é uma história em quadrinho, se é uma charge, se é uma notícia de jornal. Quando você faz essa leitura, você já consegue ter essa percepção. Você pode também ir pela questão do tempo verbal. Qual é o tempo que esse texto está predominando? Presente, passado, futuro? Quais são os verbos? Como é que eles estão posicionados? A partir daí, galera, o que você vai fazer? Você vai reconhecer e contextualizar para poder, então, responder. Certo? Vamos lá, então? Esse texto, assim, resumidamente, ele fala ali da cidade de Trujillo, 25 de fevereiro. Ele tem, é um relato, na verdade, né? É um relato, você já tira ali pelo início do texto, que ele está indicando a data, o local. E aí você já pode observar aqui, ó, Tainá, no verbo. Traz, límpia. Olha aqui, ó, quando a Tainá fala do relato. É isso. A fim de limpar, na verdade, isso né? Mesmo. A fim de limpar. E ele está falando ali, na verdade, de escavações de um sítio arqueológico chamado, localizado em Trujillo, se eu não me engano é Peru, né, amiga? Isso mesmo. E num lugar que eles chamam de La Luna, que é o Huaca de la Luna, Norte de Huaca de la Luna, que é um espaço ali. Então, ele vai ter todo essa como é que é a palavra? Dimensão, né? Da palavra. Ele vai... Qual é a palavra? Não sei, essa dimensão seria... Ele vai descrevendo. Descrevendo, meu Deus. Quase que não sai esse descrevendo. Ele vai descrevendo toda a ação, né, de buscar essa escavação nessa praça cerimonial.
ele fala do diretor do projeto, fala o que foi que eles conseguiram encontrar. Ele vai ali terminando falando que La Huaca de la Luna se localiza no distrito trujillano de Moche, é uma pirâmide de abode adornada em seus murales com impressionantes imagens mitológicas, muitas delas em alto relieve. Então, ele vai ali mostrar ainda mais que é tão antigo, né, que deve ser tão explorado e que tem muita história por trás daquilo. Isso mesmo. E olha que a gente não fez tradução e nem leitura, que isso é importante. Vocês têm que pegar assim, claro que a gente brinca muito aqui nas nossas aulas, dizendo assim, a Tainá vai ler, a Tainá vai traduzir, né? Eu fico brincando com ela, dizendo que ela não pode. Por quê? Justamente nesse momento. Nós não traduzimos e nem fizemos a leitura para vocês. Vocês têm que aí contextualizar e começar a organizar as informações que estão presentes no texto. Para muitos de vocês fica muito mais fácil, claro, vocês fazerem a leitura e tentando ali se reconectar, como a gente já falou em outros momentos a respeito da leitura e interpretação de texto, que você tem que ler 1, 2, 3 vezes para poder ir organizando as suas ideias. Isso certinho? Isso mesmo. E nesse texto nós temos a pergunta. O texto apresenta informações sobre o futuro trabalho de escavação em um sítio arqueológico peruano. Sua leitura permite inferir que a pirâmide Huaca de la Luna foi construída durante o período colonial peruano. O sítio arqueológico contém um altar semicircular bastante deteriorado? Isso aí vocês sabem que não, né? Porque lá no finalzinho ele está dizendo totalmente o contrário. Isso mesmo. Volta lá, Tainá, só para eles verem o finalzinho do texto. Olha o finalzinho, olha aqui como é que ele fala. Ó. É uma pirâmide de abode adornada em seus murais com impressionantes imagens mitológicas, muitas delas em alto relevo. Aqui, só de falar que elas têm as imagens em alto relevo, você pode perceber que ela não está deteriorada. Porque o alto relevo, quando está deteriorado, com o decorrer do tempo, ele vai perdendo aquela estrutura. Então, a gente pode perceber que aqui também ele fala, ó, tá bem aqui. Faz pouco nos surpreendeu encontrar um altar semicircular escalonado. O que é semicircular e não é totalmente circular é o altar. Isso mesmo. Então, não é a letra A. A pirâmide Huaca de la Luna foi construída com cerâmica. Não se fala em nenhum momento dentro do texto. O sítio arqueológico possui um pátio que foi palco de rituais. Acho que em algum momento fala sobre isso, não fala? E o sítio arqueológico mantém escombros deixados pela civilização Moche. Não se fala nisso. Então, quando vocês forem analisar... Já foi. Quando vocês forem analisar as questões, você sempre se atente aos detalhes. Não tem jeito. Os detalhes vão fazer toda a diferença. Quando a gente... Volta lá no texto, Tainá, só para eles darem uma olhadinha lá onde é que fala do palco de muitos rituais, né? Ele começa aí, serviu... Estranhos, aí ó, estranhos, investigação, aqui. Hace anos, Em cenário de estranhos rituais. E aqui também ele fala um pouquinho, ó. Isso. Fuentes culturales. Isso, depois de várias semanas, para poder apreciar melhor a extensão da forma que, segundo a investigação, serviu pelo menos, né, uns 1.500 anos como cenário de estranhos rituais. Bem então, no início. Bem no início, não é? O que você vai se atentar em questões como essa? A resposta, ela não vai estar igualzinha, não é? Porque não é uma tradução literal. E não é copia e cola. Isso, e não é copia e cola. Mas ela vai estar ali muito próxima. Então, se vocês seguirem essas dicas, olha a bibliografia, olha o tempo verbal, olha os verbos presentes, você vai conseguir responder de forma bem clara e objetiva. Certinho, meus amores? Então vamos para a próxima. Também é outro texto. Antigamente não. Na verdade, do ano de 2010, quando iniciou o Enem, até o ano de 2015, mais ou menos, se vocês pegarem as questões da área de linguagens, seja espanhol, seja inglês, português,
artes ou literatura, você vai se deparar com textos bem grandes até, bem extensos, mas às vezes as perguntas eram muito óbvias. Do ano de 2015 para cá, né, isso é observando as provas que nós chegamos a essas conclusões, você vai se deparar com textos mais simples no tratar, com uma linguagem mais atual. Então, você vai precisar saber o quê? Contexto, para responder às questões de língua espanhola. Pode falar, Tatá. Nesse texto, a gente tem aí um texto formal. Vamos lá na bibliografia dele. Nós temos a Eu nem bibliografia sei por que aqui. que tem esse monte de animação. Olha aí, ó. Nós É temos... um texto de literatura, né? Las Venas Abiertas de América Latina. Vamos voltar então no texto para a gente ver do que se Ai, trata. gente, essas animações aqui tão boas não. Essa professora Tainá. Tá demais, hein, professora Tainá? Então vamos lá. Nessa comarca do mundo seria, não é? Olha quem tá traduzindo Olha aí, lá, ó. Ó que quem tá mais? traduzindo. Olha os Te verbos. peguei, hein? Não, vou para os verbos, né? Aham. Perfeccionou, de perfeição, de perfeccionar. Que mais? Derrotava. Passado, pretérito, não é? Humilhada. Era, olha aqui, ó, o verbo ser. Então que tá mais? tudo voltado ao... Olha aqui, ó. Olha o gerúndio. Trabalhando. O que mais que a gente tem? Aí nesse texto de verbos que vocês possam ver. Transmutado. Olha o particípio. Transmutado. Transmutado, né? Uma locução. O que mais? Ser acumulado, mais uma vez. Observem que os verbos, eles estão aí no passado. A maioria estão se relacionando ao passado. Próximo. O que nós temos aqui? Então, olhem aqui. O modo de produção, a estrutura das classes de cada lugar, ansido, sucessivamente ó, determinado. Verbo. O que mais? No extra derrota. Olha o marcador temporal. O pronome atuando como marcador temporal. Arrenerado. Para alimentar certo. a prosperidade e outros. Los impérios e seus corporales Isso. nativos. Observem que em todo o texto nós temos ali uma marcação de passado. Então, olha aqui. A partir da leitura do texto, infere-se ao longo da história da América Latina. Lá no início do texto, volta lá, Tatá, por favor. Lá no início do texto, olha o que nós nos deparamos aqui. No extra comarca do mundo. O que mais? Que hoje chamamos América Latina, China. perfeccionou suas funções. Olha, ou seja, a gente já sabe que está falando da estrutura, de como nasceu, de como foi criada, como surgiu. História, gente. Este já não é o reino de las maravillas, onde a realidade derrotava, a fábula e a imaginação era humilhada. Ele vai falando ali que não é exatamente como todo mundo pensa, né? Isso. Não é aquela... Aquele céu, não é? Não é tudo mágico, tudo lindo, Isso. tudo maravilhoso, então, tudo perfeito. Então, o que vocês precisam? Professora, mas vai dar tempo de eu traduzir esse texto? Não, não vai dar tempo. Por isso que você vai precisar fazer o quê? Contexto. Então, vamos lá. Observem aqui. Olha a pergunta. A partir da leitura do texto, infere-se que ao longo da história da América Latina, suas relações com as nações exploradoras sempre se caracterizaram por uma rede de dependências. B. Seus países sempre foram explorados pelas mesmas nações desde o início do processo de colonização. C. Sua sociedade sempre resistiu à aceitação do capitalismo imposto pelo capital estrangeiro. A gente sabe que não, e sabe que aqui de cima também não, porque depois que eles se tornaram independentes, eles não aceitaram mais a exploração. Serem explorados, né? Uhum. Suas riquezas sempre foram acumuladas longe dos centros do poder. Pelo contrário, né? Porque eles se tornaram um local de poder, não é? E suas riquezas nunca serviram de enriquecimento das elites locais. Também Tanto a não. D quanto a E, gente, a gente pode tirar até pelo nosso país, porque nós somos América Latina. Então, as riquezas, elas sempre foram acumuladas nos centros do poder e não longe dos centros. Longe dos centros. E as riquezas, elas sempre serviram para enriquecimento das elites e não
do povo, da população como um todo. Então, só nos restou a alternativa A. Suas relações com as nações exploradoras sempre se caracterizaram por uma rede de dependências. Se você não entendesse nada do texto, você indo aqui pela lógica, seu conhecimento e história. sabendo do seu conhecimento, sabendo que nós somos países da América Latina também, país da América Latina também. Tudo isso aqui você já ia saber que todas essas outras 4 questões não são verdadeiras. Isso mesmo. Vamos lá para a questão 3. Essa é facinho, né? Vamos ler? Lê aí, Tainá, para eles. Obituário. Lo enterraron en el corazón de un bosque de pinos y sin embargo el ataúd de pino fue importado de Ohio. Lo enterraron al borde de una mina de hierro y sin embargo los esclavos de su ataúd y el hierro de la pala fueron importados de Pittsburgh. Lo enterraron junto al mejor pasto de ovejas del mundo y sin embargo las lanas de los festones del ataúd eran de California. Lo enterraron con un traje de Nueva York, un par de zapatos de Boston, una camisa de Cincinnati y unos calcetines de Chicago. Guatemala no facilitó nada al funeral, exceto el cadáver. Paráfrases de um famoso texto norte-americano. Então, a gente já sabe ali que é um poema, né? Las 15.000 vidas del caminante. E se nem fosse aí pela bibliografia, só a estrutura do texto, eles já perceberiam que é um poema, uma poesia, o que já vai facilitando a vida, não é? Deles. E a gente pode perceber também a crítica. Sim. Total. Porque ele fala ali no final, Guatemala não facilitou nada para o funeral, exceto o cadáver. Olha lá. Então, morreu um guatemalteco. Sim. Porém, tudo que envolveu o funeral dele, desde a roupa até o caixão, até tudo, era importado dos Estados Unidos. Então, na verdade, é uma crítica, né? Olha aí a pergunta. A gente já até iniciou falando. O texto de Luiz Rogelio, acho que é assim, Rogelio Nogueiras. Nogueiras, faz uma crítica. Só me lembra abrindo parênteses aqui, eu só me lembro uma série que a gente assistia, que tem o Rogelio. Eu lembrei dele na hora, eu já ia falar o Rogelio. Só que lá ele se chama Rogelio. Então vamos lá. A dependência de produtos estrangeiros por uma nação, ao comércio desigual entre Guatemala e Estados Unidos, a má qualidade das mercadorias guatemaltecas, as dificuldades para a realização de um funeral, a ausência de recursos naturais na Guatemala. Eu acredito que a maioria iria ficar na dúvida entre a A e a B. Né? Por causa ali do comércio desigual entre Guatemala e Estados Unidos. Isso mesmo. Mas se você prestar bastante atenção, ele fala, o texto inteiro fala do quê? Da dependência de produtos estrangeiros por uma nação. Isso. Porque todos eles preferiram enterrar ali o morto com tudo que era fora do país. Isso. Porque só o que é de fora que é bom. E aí a única coisa que era da Guatemala era o defunto, porque não tinha outro jeito. Certo? Certo. Questão 4. Vamos lá. Outro super texto. Las Malvinas são nuestras. E aí ele vai falar sobre a isla, eu já ia falar isla. Sobre a isla, sobre a parte que divide ali, que é dos britânicos, e a outra parte que é latina. Fala ali também dos direitos internacionais, dos surfistas. E ele fala do direito, né, de autodeterminação dos habitantes, através da resolução de 1514 das Nações Unidas, que acordou ali o direito entre os estados colonialistas, mas que também é como se não tivesse defesa, né, dos seus interesses. Indefensável. E ele fala do que essa resolução fala, né? Que ela aplica a casos dos povos que são subjugados por uma potência. No caso das Malvinas, eles são subjugados pela Grã-Bretanha,
que expulsaram ali os argentinos, o que mais? E finalmente que a Argentina, com seus habitantes britânicos da ilha, em caso de serem recuperados, né, a resposta para essa resolução encontra-se lá na Constituição Nacional, sancionada pela reforma de 1994, o que impõe o respeito ao modo de vida dos moradores, né, da ilha e os demais, que significam respeitar seus interesses. E a pergunta? Olha lá. O texto apresenta uma opinião em relação à disputa entre a Argentina e o Reino Unido pela soberania sobre as Ilhas Malvinas, ocupadas pelo Reino Unido em 1833. O autor dessa opinião apoia a reclamação argentina desse arquipélago, argumentando que, pensa direto aí no que nós falamos, nós não traduzimos, né? A gente foi ali contextualizando de forma bem rápida para vocês. Mas o que nós percebemos aí? Eu tenho a descolonização? Elas estão desacreditadas? Ou nós temos aí o princípio da autodeterminação que carece a aplicabilidade no caso das Ilhas Malvinas? Então, a população inglesa ou cidadão de origem britânica? Ele está falando, na verdade, da autodeterminação que carece a aplicabilidade no caso das Ilhas Malvinas. Ele fala ali que a própria lei que o Reino Unido criou, que ele achava que ia fazer com que tirasse os argentinos de lá, foi com que fortalecer o bem-estar dos argentinos, que são britânicos também, com seus moradores britânicos. E a última questão? Olha aí, uma questão envolvendo charge. E aí, quando a gente vai falar de charge, vocês têm que lembrar que a gente não pode pensar só nas imagens. Nós temos que pensar também no texto. Então, observem o texto e as imagens, porque a Mafalda é a Mafalda, né, galera? E pode ter certeza, tem Mafalda, tem crítica. Tem. Me reinventaram os tipos que pensam que a mulher é inferior. Será que mais do que nada la ven em tarefas domésticas? Y bueno, es que para estos estamos las mujeres. Al fin de cuentas, una mujer que no cocina, que no plancha, que no lava, ni limpia, ni nada de eso, es menos mujer. ¿Qué diablos? Ah, según vos, una mujer que tenga cocinera, lavadera, mucama y demás, ¿es poco mujer? Momentito. Uma coisa é a mulherez, outra coisa é o status. Olha! Então, galera, e aí? Perceberam a crítica, né? Então, ali esqueci o nome a Suzanita. A Suzanita. Que é a amiga da Mafalda. De cara, já percebe a crítica, né? O que pensam? Será que as mulheres são inferiores? Ou seja, uma crítica ao papel feminino, não é? Vocês já conseguem perceber isso. A personagem Suzanita, no último quadro, inventa o vocábulo mulherês, utilizando o recurso de formação de palavras existente na língua espanhola. Na concepção da personagem, o sentido do vocábulo mulherês remete ao quê? Falta de familiaridade das mulheres que não se dedicam às tarefas de casas? Valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas? Seria ali um papel de mulherzinha? Inferioridade das mulheres que praticam as tarefas domésticas? Relevância, o que será que é o mulherês? É alguém que está, quando eu falo mulherês, eu estou valorizando a mulher ou estou inferiorizando a mulher? Relevância social das mulheres que possuem empregados para realizar suas tarefas ou independência das mulheres que não se prendem a tarefas domésticas. Nesse caso, ela está falando da valorização da mulher. Isso certo? Mesmo. Então, lembrem-se que quando você for responder sua prova do Enem, que ela já está aí batendo na sua porta, e você escolheu a língua espanhola, como é que você vai fazer? Não sou tradutor, eu estou aqui para contextualizar. Vamos lá para o nosso livro, Tainá. Agora vamos ver um pouquinho do livro de Roberto Bolanho. Não confunda Roberto Bolanho com Roberto Bolaños. Porque o Roberto Bolaños, com a S, é El Chavo de la Ocho, o Chaves.
E também o criador do Chaves e o Chapolin Colorado, né? Isso mesmo. E o Roberto Bolaño não, é outro escritor e ele era chileno. Isso. Em um livro do gênero de romance publicado em 1998, de autoria do escritor chileno Roberto Bolaño. O autor ganhou por essa mesma obra o prêmio Prêmio Rómulo Gallegos. A parte central de Os Detetives Selvagens, ou Los Detectives Salvajes, situa-se numa série longa e fragmentada de registros sobre as viagens e aventuras de Arturo Bellano, uma aliteração para o seu alter ego, que também aparece em outras histórias e novelas. E Ulisses Lima, inspirado no poeta Mário Santiago Paspaquiaro, entre 1976 e 1966. E 96. Oh, perdão, 96. E agora? Essas perambulações, ainda sim. tem mais sobre o livro. É. Vamos terminar de contar um pouquinho. Levaram eles à cidade do México e a diversos lugares da Europa, como Israel e até na Libéria, durante a Guerra Civil dos anos 90. Garcia Madeira, um aspirante poeta de 17 anos, narra primeiro a cena poética social dos novos realistas. E para finalizar, Os Detetives Salvajes é uma carta de amor à minha geração. Olha, isso que ele fala, né? Porque ele vai falando ali de tudo que ele já viveu. Certo. Então, Thalita, solta a vinheta que nós e vamos simbora viajar. para Honduras. Voltamos! Volvemos! Então, vamos para as curiosidades de Honduras. Simbora. Simbora, Thalita, para o slide. Isso. Honduras é o único país da América Central, continental, que não possui vulcões ativos. Já teve. Ainda que existam, moedas quase não são usadas em Honduras. O valor das cédulas do país vão desde 1 lempira, que é 14 centavos de real, até 500 lempiras, que é 70 reais. Olha que curiosidade, não é? É comum que eles arredondem essa conta para não dar um número quebrado. Olha lá. A primeira ideia de um canal ligando o Atlântico ao Pacífico seria implementado em Honduras, chamado de o Canal Seco. E foi uma proposta da Inglaterra de construir uma rede ferroviária ligando 2 pontos nos distintos oceanos. Olha que legal, né? Honduras foi o primeiro lugar da América continental que os conquistadores espanhóis atacaram. Olha ali, foi o primeiro país que os espanhóis chegaram. Nesse local, atualmente se encontra a cidade de Trujillo. Honduras foi devastada por um furacão no ano de 1998, batizado como Furacão Mitch. As mídias internacionais chegaram a sugerir que o país desapareceria completamente do mapa. E a República Federal da Centro-América, um país único da América Central, que envolve Nicarágua, Costa Rica, El Salvador, Honduras e Guatemala, foi idealizado por Francisco Morazán, considerado um herói hondurenho. O país chegou a se estruturar, mas se desmantelou em poucos anos. As 5 estrelas da bandeira de Honduras representam estes 5 países. Olha lá. As nossas referências bibliográficas de hoje... Que estão aqui. Opa. Não estão, mas vai estar aí com vocês. Mas que vocês podem acessar. E se tiverem dúvidas, já sabem. Manda aqui que nós vamos responder. Certinho? Um beijo e hasta a próxima classe. Tchau, tchau.